E o primeiro deles é a manchete de hoje. Ó, o presidente do PSD, secretário também do governo do estado de São Paulo, Gilberto Kassab, ele admitiu que dificilmente o presidente Lula não consiga se reeleger em 2026. Apesar de todos os pesares, se a gente pesar a idade também do atual presidente, mas eu vou abrir aspas aqui para o Gilberto Kassab. Dificilmente, abro aspas, hein? Dificilmente o presidente Lula não se reelege em 2026, só se ele cometer muitos erros, foi o que disse o Kassab, acrescentando que erros graves não devem ser cometidos por Lula, porque ele é um político muito experiente. Ó, ao se referir nesse contexto ao governador do Paraná, Ratinho Júnior, a quem o Kassab sempre falou que pretendia lançar para concorrer à presidência em 2026, o Kassab disse, abro aspas aqui, ele chegará, ele Ratinho Júnior, tá? Chegará forte em 2030, pelo bom trabalho que vem fazendo à frente do governo do estado. Ô, Fernando Tupan, eu começo com você. É de se jogar para 30 mesmo? Natural essa manobra do Kassab? Paulo Caetano, eu só posso te falar poucas coisas. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro vem para cá, vai conversar com o Ratinho Júnior na sexta, provavelmente vai conversar no sábado. Ele já convidou o Ratinho Júnior para vir para o PL. Eu acredito que pode dar samba depois dessa declaração do Gilberto Kassab e o Ratinho indo para o PL para ser candidato à sucessão de Lula. É bom lembrar que Lula, quando for disputar a reeleição, vai estar com 82 anos. E os deputados de oposição vão fazer a mesma tática que estão fazendo os deputados federais americanos, que estão discutindo a idade do Biden, que é em torno de 82 anos também. E existe algumas coisas que a gente precisa analisar. O Lula, por exemplo, assim, quem acompanha as entrevistas dele na própria Jovem Pan, assim, pode sentir que tem alguma coisa se transformando na garganta dele. Ele cada dia está com a voz diferente, tem alguma coisa ocorrendo e nós precisamos ver se isso não vai influenciar no processo da reeleição. Aqui no Paraná, por exemplo, assim, o Lula ontem, para a infelicidade do Rigon, não vai vir para o Paraná mais na quinta-feira. Então, os bolsonaristas já ganharam o desafio lançado pelo Ricardo Arruda, que o Jair Bolsonaro leva mais gente às ruas do que o Lula. Nós vamos ter que ficar esperando, Paulo Caetano. Eu acredito que Ratinho Júnior possa sim vir a ser candidato em 2026 para a presidência da República. Só em último caso, por exemplo, se ele resolver ficar no PSD, aí sim ele sairá ao Senado. É a única chance. Caso contrário, Ratinho Júnior vai ser o principal adversário de Luiz Inácio Lula da Silva, que vai estar numa situação de bico, principalmente com a sombra do Javier Milei, se der certo os planos econômicos dele. Paulo Caetano. Vamos lá, o Daniel Matos, você tem 1 minuto. Ratinho Júnior, segundo Kassab, no PSD, forte para 2030. Pensamento correto do Kassab, né? Acredito que nas próximas eleições o Ratinho Júnior deve ir ao Senado. Com certeza, com grande favoritismo, ele deve ficar com uma vaga. O Senado são 8 anos de mandato. Então, em 2030, ele vai estar como senador, podendo disputar a presidência da República. Claro que o Ratinho agora tem uma semana bem decisiva para o futuro dele, assim como o empréstimo aqui para a Prefeitura de Maringá, esse aumento de impostos na Assembleia está dando o que falar também. ICMS eles querem 19,5, né? Só para ficar claro. Tem imposto sobre bebida, tem outros impostos ali. Tem a CCJ hoje, 10 horas, que ainda ontem o filho do Requião, o Requião Filho, pediu vistas no processo para que os deputados pudessem analisar, já que o Hussein, que é o relator do projeto, já tinha dado parecer favorável, ele que é o líder do governo. Então, assim, hoje às 10 horas na CCJ, passando já vai para plenário. E ele sendo aprovado, acredito que a aceitação do governador Ratinho Júnior, a aprovação dele vai cair e cair bem. Porque assim, a gente vê também o movimento de entidades de várias classes se manifestando contra esse aumento dos impostos, dizendo que o Paraná
não vai ser tão competitivo igual aos outros estados. Já chega o IPVA aqui no nosso estado, que é o mais caro do Sul. Então, assim, o governador Ratinho Júnior Kassab está no caminho certo. Senado daqui 3 anos, depois presidência da República. Mas não sei se ele chega tão forte assim, não, Paulo Caetano. Kim Rafael, que jogo difícil que é o jogo da política, né? Exatamente, ainda mais quando você visa, por exemplo, um cargo de Senado, sabendo que você tem 8 anos e pode disputar no meio uma eleição sem perder presidencial, sem perder o mandato. O mandato. Por quê? Todo o aparato continua, né, aqui embaixo das asas, assessores, enfim, um aparato de situações ali que dificilmente quem não tem esse cargo, né, tem aí, não nivela e não tem uma paridade, querendo ou não, na hora da disputa. Mas hoje podem falar o que quiser, né? Ratinho ainda tem muito tempo ainda de governo, então não quero nem falar sobre isso, mas a única certeza que eu tenho, Paulo Caetano, são dos inelegíveis. Esses que não podem realmente se candidatar a alguma coisa ainda. Então, a única certeza que eu tenho é que Bolsonaro, por exemplo, não pode ser candidato. Então, o resto, qualquer um, se quiser, pode. Pamela? Olha, Paulo, sinceramente, eu parei a análise do Kassab aí quando ele cravou, né, que o Lula dificilmente não se reelege. Eu não consigo entender essa conta. Um presidente do Partido dos Trabalhadores que veta uma lei para cria, né, uma onda de desempregados, que é o que a gente está na iminência de passar se a Câmara não derrubar, né, e vetar esse veto dele aí, a lei da desoneração da folha. Sei lá, etanol a R$4, gasolina a 6, diesel nas alturas, enfim. Então, eu penso que o nosso governador aqui, Ratinho Júnior, precisa de torcedores melhores. Mas a pergunta que não quer calar aqui para mim é, inclusive, eu vou fazer para o Tupanzinho, como ele está, como os curitibanos estão, como está o coração, já que Lula desmarcou a agenda em Curitiba e o pessoal deve estar muito triste. Você está muito triste, Tupã? Como está o pessoal aí? Paulo Caetano, posso responder? Acho que ele não me ouviu. Pode responder, Fernando. Ele não me ouviu. Pode responder. Paulo Caetano, aqui o pessoal vinha preparando manifestações para receber o Lula. Como ele não veio, toda a agenda foi modificada. Assim, o Rigon não vai ver ninguém gritando Lula ladrão, aquelas coisas que gritavam no passado e que gritaram no show do Nando Reis, que ontem falaram que era Titãs, mas foi o Nando Reis e ele fez uma pregação e o povo presente no show do Nando Reis começou a entoar palavras contra o Lula. E depois do show, o Nando Reis foi cobrado pelo pessoal e o Nando Reis saiu indignado do palco por ter sido cobrado quando se dirigia para fora do espaço de show. Paulo Caetano, aqui em Curitiba está se preparando um grande evento na sexta-feira. Vamos ver, se espera pelo menos 3.000 pessoas para verem o Jair Bolsonaro recebendo o título de cidadão honorário na Assembleia Legislativa, num horário assim, Paulo Caetano, muito ruim, 6 da tarde. Vamos ver o que vai acontecer, Paulo Caetano. Vamos lá. Ângelo Rigon, quero te ouvir sobre a fala de Gilberto Kassab. O Gilberto Kassab é um malandro no bom sentido, sabe tudo de política, então ele sabe o que fala. É difícil você fazer reparos mesmo, porque ele está naquele, né, ele está com o pé nas canoas que tiver dentro do rio lá. Então eu assino embaixo de tudo que o Daniel falou, só acrescentando que agora às 9h30 vai ter na Assembleia, já que todo mundo saindo fora da pauta, uma homenagem aos 45 anos do Tecpar. Na verdade, ele tem mais de 80 anos. Como o nome Tecpar, há 45. O projeto é do Alexandre Cury, da Flávia Francischini, e entre os homenageados está um maringaense, que faz parte do Tecpar. Que, na época eu vi aqui, esse não tem cabedal para ser assessor da prefeitura, mas virou diretor do Tecpar. Então você vê bem que é a vida. Luiz Neto? Paulo, o Kassab, ele é um grande raposão da política, né?
Por que eu digo isso? Ele faz a leitura do cenário e manda seus parceiros, seus aliados irem para o caminho que é mais conveniente. E o caminho da vitória, né? Ele já acertou várias eleições, inclusive foi uma das apostas para Ratinho Júnior. E ele está fazendo um jogo que é mais interessante para o PSD. A gente não sabe se é o mesmo jogo que o governador do Paraná vai dançar em 2026, por exemplo. Às vezes o Ratinho ele entende que o caminho dele pode ser em outra sigla que não seja o PSD. Nada mais natural, né? Quando os planos do partido e do político não convergem. Há essa mudança e a ruptura aí de um projeto de grupo. Porque eu acredito o seguinte, Paulo, a situação que o governador está, com uma série de empresas que o pai dele vai ampliando na região nordeste do país, a amizade que ele tem com vários governadores, só não disputa uma vice ou uma presidência da República se realmente não houver um cenário auspicioso para fazer essa disputa, né? Aí viria um Senado. Tirando isso, para mim ele é candidato e não adianta o que digam sobre essa impossibilidade. E o Kassab está defendendo o interesse dele, né? Ele tem ministérios do governo Lula, é amigo de Lula, parceiro de Lula, né? E assim, por mais que eu concorde com o que a Pamela falou, olha a realidade, os projetos que estão sendo votados no Brasil, olha como está difícil, cada vez mais difícil. Mas o Lula já disse isso em entrevista. Mas ele é secretário de governo também do São Paulo. Sim. Tarcísio. Natural. Mas o que é o outro acordo que ele fez para com o Tarcísio. Como falou, tá com o pé em cada canoa. Exatamente. Também. Mas isso é natural no jogo da velha política, onde o PSD faz parte. Mas o que a gente tem que falar, o Lula ele disse o seguinte, e não é mentira. Falou assim, quem vota no PT é o pessoal mais humilde, o pessoal mais pobre. E é verdade. Quando a gente vem falar que o Lula tá mal nessa nossa realidade, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, região sudoeste, região sul, é totalmente diferente da realidade daquela pessoa que não tem nada lá no Nordeste e endeusa esse tipo de político que a gente sabe do histórico dele e sabe quão sofrido vai ser sustentar. Não tô falando de crimes igual, não precisa se remoer, não. Falei nada, mas nem sim, ia falar disso. Mas sim, eu só ia falar da nova política. Os rombos das empresas públicas do Brasil, as empresas que tanto sangraram nas gestões do PT. Eu só queria lembrar que ele falou em velha política, né? Que a pessoa tá aí com o pé... Eu conheço um camarada aqui que tá com o pé em duas canoas. Mas o senhor... Ai, meu Deus. Gente, se o senhor tá fazendo referência a mim... PSD, se o senhor tá fazendo referência a mim... Não. Se o senhor está fazendo referência a mim, pare de defender aqueles que usurpam o povo. Não tô falando disso. Pare de defender. Não, acusação pessoal não, Rigon. Pare de defender. Até você não ouviu. Pare de defender 7 horas e 53 minutos. Repita. Se não roubou, colocou gente burra pra administrar a empresa pública. Não se fale, a autocrítica é muito boa a sua. Colocou gente burra, tanto que... Tô pedindo pra parar. Não, é porque as estatais são uma realidade. Repita. 7 horas e 53 minutos.